palavra de Deus, e Jesus é a revelação, ou seja, a expressa imagem de Deus. Ao ponto que essa palavra grega, ela significa teleios, que significa completo, perfeito, pronto. Deus se revelou de uma maneira, de uma perfeição totalmente singular. E uma das coisas que Deus foi fazer, ou fez, através de Cristo, revelando Cristo na sua pessoa, na expressa imagem da sua pessoa, por isso que ele vem falando do Emmanuel, o Deus conosco. Deus agora já não está distante, Deus já não está em outro plano, em outra dimensão. Deus não estava agora distanciado do homem, que simplesmente por memoriais, agora rituais e simbolismos, que ele vem aparecer para o homem, como no Antigo Testamento agora é o Emmanuel, é o Deus conosco, é Jesus expresso, e ele veio com um propósito enviado de Deus: reconciliar o homem com Deus. O homem estava irreconciliável, ele pecou, ele ofendeu a Deus. Deus, na sua justiça e soberania, ele não podia deixar que o pecado fosse impune, porque se Deus deixasse o pecado impune, ele não era justo, seria um Deus injusto, um Deus que faz vista grossa, e Deus não faz. Os grandes homens da Bíblia que nós conhecemos, como Davi, Abraão, Isaac e tantos outros, Deus nunca escondeu nenhum pecado deles, estão todos registrados na Bíblia. Deus nunca deixou de amá-los e ter propósito de perdoá-los, restaurá-los, mas Deus nunca deixou escondido, Deus nunca deixou em oculto, porque isso não faz parte do caráter de Deus. Uma das coisas do caráter de Deus não é ocultar, é ao contrário, é se revelar, e Ele revelou toda essa perfeição na pessoa de Jesus Cristo, para reconciliar conosco o mundo, e também para reconciliar toda a humanidade. E por intermédio de Jesus, Deus responde às necessidades mais profundas da alma humana, e isso foi revelado na cruz. A nossa maior necessidade, o nosso maior grito da nossa alma, o maior grito da alma do homem, é sentir falta de Deus. Tudo aqui passa, todas as coisas, as conquistas se acabam, o tempo se esvai, tudo nessa vida ela tem um princípio, ela tem um desenvolvimento e também tem um fim. Tudo vai chegar ao fim. Você vê os grandes impérios do passado, você vê os grandes monarcas do passado, hoje estão lá os túmulos deles com uma placa falando a sua história, das suas conquistas, da sua soberania, das suas riquezas, suas posses, mas hoje está apenas uma história que ficou no passado, de alguém que era, mas já não é mais, de alguém que fez, mas não faz mais, de alguém que dominava, mas não domina mais. Tudo ficou no passado. Por isso que a Bíblia vai falar claramente, Jesus falando que todas as coisas passarão, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse vai permanecer, esse não vai ficar enclausurado numa placa, numa história. O que faz a vontade de Deus, na volta de Jesus, eles vão ressuscitar, vão ressurgir com um novo corpo, um corpo glorioso, e vai encontrar com Jesus nos ares, e com Cristo vai reinar eternamente. Essa é uma reconciliação que somente Jesus pode dar. Eu quero que você fique com a sua Bíblia em punho. Hoje nós vamos fazer bastante uso da Bíblia. Eu quero que eu já falar para os irmãos, bastante uso mesmo, para que nós vamos entender que tudo que está a respeito de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e principalmente Deus Filho, que nós estamos olhando aqui, Deus deixou revelado nas Escrituras, para que nós entendamos. Nós vamos entender sobre Jesus e a sua palavra diz. Mas antes disso eu quero entrar em algumas coisas, heresias, que tentam tirar a centralidade e a soberania de Jesus. Quero falar sobre as três que eu acho as principais, que é o docetismo, o ebionismo e o arianismo. Quero falar sobre essas três heresias, que elas montaram claramente para falar que Jesus, Ele não é plenamente Deus
nem plenamente homem. Ele é homem, mas ele não é Deus totalmente. É apenas um ser criado, por exemplo. Jesus, ele não é Deus. Jesus teve um princípio. Nós vamos ver que cada uma dessas doutrinas ou dessas heresias, eles teve um princípio, e ali que se levantaram, e teve alguns concílios para ali pôr e mostrar ali que Jesus realmente é Deus. Primeiro, o docentismo. O docentismo, ele nega a realidade da humanidade de Cristo, dizendo que seu sofrimento e a sua morte ele foram aparentes, foram apenas uma ilusão de ótica. Eles falam que Jesus, na verdade, ele não se encarnou, pois o docentismo, ele tirava ali o pensamento deles do gnosticismo, a primeira heresia do primeiro século, tirava esse pensamento e falava que sobre o dualismo. E o que é o dualismo? Eles falam que a matéria é má e que a alma é bom. Sendo a matéria má, então Jesus não podia ser matéria, Jesus não podia ser carne, porque a matéria é corrompida, ela é má. Mas a Bíblia fala que o verbo se fez carne. É muito claramente. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de glória e de verdade. Então a Bíblia vai já desfazer tudo o que eles falaram. O apóstolo João falando, se no Espírito, algum Espírito levantar, de alguma pessoa levantar e falar que Jesus não veio em carne, esse é o Espírito do Anticristo. Esse é o Espírito, ou seja, contra Cristo, que está lutando contra Cristo. Então Jesus, esse é o primeiro heresia que saiu ali, que teve um fundamento grande no primeiro e no segundo século, e que deu muitos trabalhos para os pais da igreja agora levantar e resolver através de concílios e mostrar que Jesus, ele é plenamente Deus, mas também é plenamente homem. Do tanto que ele é plenamente Deus e plenamente homem, do fato disso, essas duas naturezas não se separam. Jesus nunca deixou de ser Deus, e uma vez encarnado ele nunca deixou de ser homem. Nós temos um representante nosso diante de Deus, a besta de Deus, que sofreu os nossos sofrimentos, que passou as nossas angústias, que passou a nossa vida, que morreu a nossa morte e que intercede por nós diante de Deus. Nós temos um representante nosso diante de Deus, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O segundo é o ebionismo. É uma heresia ebionita. Ela desenvolve-se de uma ramificação do cristianismo judaico, que eles vão falar, não, Jesus, ele não é filho de Deus, ele é filho de Maria e de José. Isso vem do judaísmo, vem da cabala, do misticismo do judaísmo. Os judeus, eles são muito cheios de superstições até hoje. Há muitas religiões dentro do judaísmo para expressar ali a sua fé, a sua maneira de crer, e há muitas superstições, e uma delas foi exatamente o ebionismo, que vai falar, não, que Jesus ele é filho, na verdade, de Maria.